fértil, para que essa semente cresça e dê frutos. Oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E obrigado por essa oportunidade. A saúde da palavra, Pai. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria retornar a essa casa. Deus abençoe o pastor Romildo por essa confiança de nós poder fazer uso e menção. Se eu fosse só cultuar com vocês, estava bom, sentado, ouvindo e aprendendo, que é a nossa visão. Abra sua Bíblia sem perca de tempo, capítulo de número 6 de Isaías. Você que tem a sua Bíblia, capítulo 6 do profeta Isaías. Glória. Aleluia. Capítulo 6 do profeta Isaías. Eu estava à madrugada no serviço, investigando sobre esse assunto, e é uma mensagem muito objetiva aos nossos corações. Capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriram seu rosto, e com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam, e clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins que voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Para completar o versículo 9, que diz assim, encerrando: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato o que entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Amém? Voltando ao capítulo de Ezequiel, no capítulo 2, Ezequiel, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 1, 2 e 3 e 4 diz assim:
E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. E entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que rebelaram contra mim, e ele e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são sebrantes duros, obstinados de coração, e eu te envio a ele, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Verso 5: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, e não há saber que esteve no meio deles um profeta. Diga comigo: um profeta. Meus irmãos, o capítulo de número 6 é o capítulo que fala do começo, ou da chamada, ou da iniciativa de Deus para o ministério do profeta Isaías. Isaías, antes de ser o profeta, até porque ele teve 4 mensagens para 4 tipos de rei. Então, Jotã, Ocasias e outros demais, ele teve que profetizar para os 4 reinos. E no capítulo 6, que muito chamou a minha atenção, é que a intensidade de Deus para usar o profeta Isaías foi o seguinte: ele teve que observar, ele teve que ver, ele teve que contemplar a glória de Deus em alguns aspectos, que é referente ao versículo de número 2, que ele diz: os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e 2 cobriram o seu rosto, e 2 cobriram os seus pés, e com as 2 voavam, e ao mesmo tempo, versículo de número 3, e clamavam uns para com os outros, dizendo: santo, 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 toda a casa, ele estava referindo à casa de Deus. Ele não estava dizendo a casa terrena, ele estava dizendo a casa de Deus. Toda a casa está cheia da sua glória. Esse período da santidade de Deus e do poder da santidade de Deus, Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava declarando e dizendo: a minha personalidade não tem a capacidade de observar a tua santidade, a tua grandeza, a tua glória. O Senhor é tão santo até demais que eu não tenho poder nem de chegar até a ti. É um pensamento que eu começo a analisar dentro desse texto. Por quê? Porque além de ele dizer: eu sou o homem de lábios impuros, eu sou tão impuro, eu sou tão sujo, que o Senhor ainda está me vocacionando. Quando Deus entra no coração de alguém, a intenção de Deus é purificar os lábios, purificar a mente, purificar o coração. A limpeza, a regeneração do Espírito de Deus para com a igreja se começa de dentro para fora. A ação do Espírito de Deus se começa do interior do homem. Por isso que o homem é conhecido não pelo que ele tem, não pelo que ele faz, não pelo que ele possui, não pelo que ele anda, é pelo caráter e a sua personalidade. Então ele está dizendo: ai de mim, que eu vou perecendo. Ai de mim, que eu não sou melhor do que ninguém. Ai de mim, que eu sou como uma besta fera no caminho sem endereço. Mas o Deus que olha para Isaías diz: a quem enviarei? Uma voz tão grande, tão poderosa no céu, bradando, dizendo: a quem enviarei?
em quem há de ir por nós. Agora Isaías entende, Deus está dizendo: a quem enviarei? Nem o anjo pode ser enviado. A quem enviarei? Nem o querubim pode ser pregador. A quem enviarei? Nem o serafim pode expressar a palavra que é necessária. Não. Aí quando o próprio Deus dizendo: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui. Aí que eu aprendo dentro desse texto: ninguém pode parar missões, ou seja, ninguém pode parar você, porque existe uma missão a cumprir, existe um trabalho a exercitar. Quando se fala de missão, está dizendo: missões vêm, avançai. Deus está dizendo: não importa como que você é, se prega bem, se prega mal, se fala meio errado, meio desajeitado, o Espírito Santo está dizendo na sua palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele está dizendo: ide pastor, ele está dizendo: ide evangelista, ele está dizendo: ide missionário, ele está dizendo para um coração que tem sentimento pela obra missionária. Aqui nós aprendemos a figura de Isaías, aqui nós aprendemos a história exemplar de Isaías, quando ele está dizendo: a quem, o Senhor está dizendo a ele: a quem enviarei? A resposta final, Isaías está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí diz a palavra: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo. Por que eu verbalizei o capítulo de número 2? Porque o capítulo de número 2 de Ezequiel está referindo-se a uma pregação. Deus está dizendo a Ezequiel, como disse para Isaías também, para anunciar, para pregar. Então Ezequiel também a mesma coisa. Ezequiel teve que profetizar, Ezequiel teve que pregar dentro da casa de Jacó. Por que casa de Jacó? Porque Israel é casa de Jacó. Ele está dizendo para Ezequiel: ainda que seja de dura servir o seu pensamento, o seu coração, a sua mente, ainda que eles não aceitem aquilo que eu estou falando, continua falando, Ezequiel, continua pregando, Ezequiel. Ah, mas está difícil. Continua falando, Ezequiel. Por quê? Porque a tarefa que você está exercendo aqui na terra é muito mais da promessa que eu tenho com você lá no céu. Aleluia! Enquanto você está trabalhando para Deus aqui, tem uma tarefa tão grande para nós e para a igreja desse novo tempo, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia! Nós estamos entendendo que o arrebatamento da igreja será de algo muito rápido, ligeiro. É como se Deus tomar o homem para si. De fato, será uma agilidade tão rápida que o homem não vai esperar. O que eu quero dizer nessa noite: a igreja, nessas últimas horas, não é mais tempo de ficar pensando no terreno, não é mais tempo de ficar pensando no material, não é mais tempo de ficar pensando em si próprio. É tempo de nós dizer: Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, o evangelho está se cumprindo, a obra divina do Espírito de Deus está se cumprindo. Ainda que os corações sejam fechado, faça igual o próprio João Batista: raça de víbora, porque fugir da ira vindoura. Se fosse um tipo de pregador que nem João Batista, ninguém daria aplausos, ninguém falaria bom pregador, bom evangelista, porque ele está pegando pesado mesmo. Porque quando Deus quer falar com o seu povo, é como o pai pega no filho e chama atenção. Quando ele chama a tua atenção, não é para você errar, não é para você perder a direção, é para você olhar para frente, para o alvo, e dizendo: eu preciso erguer a cabeça, não olhar para trás, não olhar o que está passando lá atrás, é olhar para frente e dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia!
Aleluia! Esta é uma das obras que Isaías teve que entender na sua chamada, na escolha de Deus, na consagração de Deus para com Isaías, quando também, ao mesmo tempo, ele diz que via os umbrais das portas que se moviam, a voz que clamavam, a casa que se enchia de fumaça. A glória de Deus não tem explicação, a casa de Deus não tem explicação. Ageu capítulo 2 diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz. Na onde tem paz tem presença, aonde tem paz tem adoração, aonde tem paz tem harmonia, aonde tem paz tem festa. Aleluia! Nós estamos aqui porque estamos numa paz, e essa paz tem adoração. A adoração não é para mim, não é para você, a adoração é para aquele que vive e reina para todo sempre. Você pode dizer: pastor, eu entrei aqui quebrado, eu entrei aqui só pela misericórdia de Deus, mas a palavra de Deus para você é: aqui tem festa, aqui tem paz, e quando você sair daqui, vai sair com a paz de Deus, vai sair com o coração tranquilo, dizendo: Jesus falou comigo, a palavra falou comigo, que eu preciso entender que em meio às provas e às diversidades da vida, eu tenho que entender que eu tenho um Deus de paz, eu tenho que entender que eu tenho um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Então Isaías está relatando sobre a profundidade da glória de Deus, o começo do seu ministério, o começo da sua chamada. Ele teve que ver a glória de Deus no dia que morreu o rei Uzias. Eu vi a glória do Senhor. No dia específico que morreu o rei Uzias, segundo a história, ele morreu com uma doença no cérebro, ou seja, uma lepra na cabeça, uma doença na cabeça. E o rei, que tinha um poder tão grande no seu reinado, ele perdeu toda a força, ele perdeu toda a direção. Naquele mesmo dia, Deus chama quem? Isaías. Naquele mesmo dia, Deus chama quem? Isaías. Esse mesmo Isaías que disse para o rei Ezequias: coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que eu estou dizendo é: Isaías foi claro no que falou. Isaías não foi esses tipos de mensagem que nós vemos hoje por aí, aquela mensagem: está tudo de bom, vai acontecer milagre, a pessoa está toda torta, toda quebrada, com a vida toda desconjuntada, com a vida toda embaraçada, está dizendo vai dar tudo certo. Não, Deus está dizendo: precisa arrumar a casa, precisa arrumar o ambiente, precisa arrumar o lugar. Deus estava dizendo para Isaías, no coração de Isaías, fala para o rei Ezequias: coloca a sua casa em ordem. Automaticamente Ezequias corre para a parede. Diz a Bíblia que ele, orando pela parede, ele começou com o seu rosto na parede, dizendo: Senhor, o Senhor lembra, né? Ele começou a lembrar daquilo que ele fazia lá atrás. O Senhor tem memória disso, o Senhor sabe do que eu fiz, do que eu adorei, que eu me entreguei para ti. Aí a misericórdia do Senhor é tão grande que o Isaías, o Senhor manda ele voltar lá e dizer: diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Essa mensagem de Isaías. Isaías não tinha meio termo para ser falado que Deus queria falar no meio do seu povo. Ou seja, Deus te deu uma palavra, fale aquilo que Ele te deu.
Deus te deu uma mensagem, fale aquilo que Ele te deu. Exemplo, como eu disse, não sei se eu disse aqui, mas eu disse em outra igreja, na minha sede, eu disse que eu me lembro aos 4 meses atrás, 4 ou 5 meses atrás, que eu profetizei para uma criança com câncer. Câncer, automaticamente não tinha cabelo na sua cabeça. A sua avó passou também, arrancou o cabelo, ficou careca que nem a neta, e eu sem entender toda aquela história, e eu fazendo o meu trabalho, minha ronda no elevador, o Senhor falou comigo: diga para a senhora, a avó da criança, que o cabelo da menina vai crescer. E eu teimando com Deus, falando com Deus, dizendo: eu não vou falar. E o Senhor: diga para ela que o cabelo da menina vai crescer. E eu teimando com Deus, eu suava, eu transpirava, e eu dizia para o meu parceiro: Deus está falando comigo que é para me falar para a mulher que o cabelo da neta dela vai crescer. E eu teimando, e o Senhor falou: fala para ela. E eu falei, de tanto Deus insistir para mim, eu falei: o cabelo da sua neta vai crescer. Hoje vai ver a menina, o cabelo todo cabeludo, cabelo cheio. O pai passou esses dias na portaria, o que o Senhor profetizou para minha filha, olha aqui, o cabelo da minha filha cresceu. Deus curou ela do câncer. Ou seja, a mensagem que Deus colocar no teu coração, não importa onde você estiver, a mensagem tem que ser pregada. Se Deus está falando, vai haver milagre, vai haver milagre. Se Deus está falando, levanta paralítico, levanta paralítico. Se Deus está falando, o cego vai enxergar, porque Deus não erra com a sua palavra no meio do seu povo. Eu estou profetizando para a tua vida, dizendo: você vai ver sinais de Deus no teu ministério. Não é um ministério simplesmente uma falácia humana, mas é algo que expressa o poder do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo escreveu dizendo que as nossas palavras não tem que ser palavras de sabedoria humana, mas demonstração de Espírito e poder. Aonde você colocar as mãos, haverá poder de Deus, sinais de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Não seja esse crente maquinalista, sabe, esse crente: será se vai acontecer? Estão falando, estão dizendo. Não, os apóstolos da época de Cristo, quando pregava, quando anunciava, via sinais. Você lembra tanto quanto eu, aquele coxo que não podia andar, estava na porta Formosa pedindo esmola, como se dizendo: aqui na porta Formosa eu vou pedir ajuda, eu vou pedir o apoio, eu vou pedir um sustento. É nessa oportunidade que chega Pedro e João, pastor Romildo. É dessa oportunidade chegam os 2 homens de Deus, olhando aquele homem lá fora. Enquanto o povo está adorando lá dentro, o homem está lá fora, como se dizendo: eu preciso de ajuda. Quem está dentro não dá valor. Existem pessoas assim, que estão dentro da igreja, mas não dá valor a ninguém. Estão dentro da igreja, mas ainda não mudou. Estão dentro da igreja, mas ainda não mudou caráter, não mudou personalidade, não mudou sensibilidade com o Espírito Santo. Mas quem está de fora, quando olha o homem lá no chão, caído, não pode se levantar, aí ele pede ajuda. Aí Pedro e João dizem: eu não tenho nada para te oferecer, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E diz a Bíblia que eles estenderam a mão para o rapaz. O rapaz se levantou, conforme ele foi se levantando. Ou seja, o que eu quero dizer: ninguém anda sozinho se não tiver alguém que apoia. Deus está dizendo: precisa de você para apoiar alguém. Deus está dizendo: eu não vou descer do céu para fazer, eu preciso usar a sua ferramenta, que é você, para levantar alguém que está caído. E o texto diz que o tornozelo do rapaz se afirmou. E quando se afirmou, entra Pedro e João. Imagina aquele coxo entrando. Vocês não deixaram entrar.
vocês me rejeitaram, mas ele entra com Pedro e João. E a Bíblia diz que todos glorificaram a Deus. Aí o que Deus está dizendo, nesse sentido que eu entendo? Tem oportunidades que você tem que dar para o outro também. Não é só você que precisa de Jesus. Não é só eu que preciso de Jesus. Tem pessoas que estão precisando de Jesus. Tem pessoas que estão precisando da sua palavra. É por isso que eu abordei esse assunto dizendo: não há quem possa te parar. Missões, vírgula, avançai. Ou seja, nós temos um trabalho para exercitar, e esse trabalho tem que ser exercitado em qualquer lugar, seja na escola, seja na faculdade, seja em qualquer departamento que você exerce. Essa palavra tem que ser anunciada. Tem que ser anunciada. Não é como esse evangelho que nós estamos vendo aí, evangelho de promoção. Eu disse para um pastor amigo meu que hoje o evangelho está se tornando promoção. Todo mundo quer se destacar, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser contemplado. Mas Jesus entrando em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Esse lugar que eu estou entrando, que eu entrei, é o lugar que mata profeta. Mas ele entrou, só que depois chegou um período que não foi muito que aceito em suas regiões. Ou seja, todos nós que professamos a fé em Jesus, por amor à palavra, aguenta couro, aguenta apanhar, aguenta perseguição, aguenta afronta, aguenta qualquer situações, mas você vai ficar de pé, você não vai desanimar, você não vai sucumbir, mas você vai permanecer de pé dizendo: eu estou ainda forte, porque a força que eu recebo não é humana, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Você pode declarar para esse irmão: a força que você tem não é humana, é de Deus, é de Deus. Se você está de pé, porque a força vem dele, a coragem vem dele, a unção vem dele, a dependência vem dele. Isaías é claro em dizer: e sou o homem de lábios impuro. Essa expressão impuro é uma pessoa completamente contaminado, completamente sujo. Exemplo aqui que eu vou tirar. Um certo dia, está 2 parentes, e esses 2 parentes eram Abraão e Ló, e havia uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e havia uma divergência entre eles. E Abraão disse: Senhor, se tiver 10, 20, 30, 40, 50 justos no meio do ímpio, o Senhor vai destruir? Ele disse: não. Só que Ló, ele observa as planícies, porque tudo que é belo parece que é bom, tudo que é lindo parece que é encantador. Então Ló olhou as planícies e disse: Abraão, eu vou para lá. Lá é belo, lá é lindo, lá é demais. Lá, quem sabe, o recurso meu vai ser melhor, a vida minha vai melhorar. Eu vou para lá. Enquanto Ló segue o caminho, Abraão segue o outro caminho. Ou seja, tem pessoas que não é para estar do teu lado. Tem pessoas que, por mais que você insiste uma amizade, e Deus está dizendo: não é para ter amizade, não é para ter comunhão. Ah, mas Deus não é Deus de divisão. Pelo contrário, a divisão está começando aí. Os dois não se davam bem, então cada um tinha que seguir o seu caminho, cada um tinha que seguir a sua rota. Então Ló preferiu as planícies, enquanto Abraão foi
para a sua direita. Aí o tempo vai se passando. As planícies que Ló escolhe são os lugares por nome de Sodoma e Gomorra. Ali ele vive com a sua família. Só que ali é um lugar de prostituição. Ali é o lugar de que hoje, se for pregar isso, é capaz de nós ir preso. Mas a realidade tem que ser falada. Porque hoje o evangelho está assim. Hoje é homem com homem. Hoje é mulher com mulher. Lá no meu trabalho tem duas moças que são lésbicas. As duas, elas vão para uma igreja. Eles falaram até o nome da igreja para mim, eu até esqueci. E eles lá elas são obreiras. Uma é diaconisa, a outra missionária. E eu falei, essa é missionária? E ela é diaconisa? Tal. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Senhor, o mundo está virado de ponta cabeça. O povo está invertendo os valores das escrituras. Sendo que naquele dia, o Senhor vai dizer, naquele dia, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado. Essa mesma palavra que nós seguiremos ela, se seguir com verdade, o Senhor vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Quem quer receber essa palavra da parte de Deus? Então a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade que tinha esse costume, essa liturgia satânica, demoníaca, que tudo é normal, que tudo pode, que não tem problema nenhum. Então Sodoma e Gomorra, eles faziam o que queria, só que a misericórdia de Deus é tão grande que enviou 2 anjos. E a resposta de Deus é, escapa-te por tua vida. Ou seja, Deus está entrando na sua casa, está dizendo para alguém lá, escapa-te por tua vida, por causa de você, Deus está guardando alguém, por causa de você, Deus está livrando alguém, por causa de você, Deus está salvando alguém. Então o anjo do Senhor diz, escapa-te por tua vida, Ló, corre, foge, porque nós iremos destruir essa cidade. Quando Ló sai com a sua família, se retira. Ao sair dessa terra, quem olha para trás? Porque tem gente que tem uma memória tão frágil e tão fraca. Foi descoberta até hoje a estátua da mulher de Ló. Está num país aí, até esqueci o nome. Foi descoberto pelos arqueólogos. E quando a Bíblia diz que quando ela olhou para trás, ela se transformou em estátua de sal. Porque a memória dela é o que deixou, é o que ficou. Mas aquele que serve a Jesus, o que foi, se foi. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tem novo de Deus para você. Tem novo de Deus para você. A mensagem de Deus é hoje, para nós cristãos, para você cristão, seja crente, não só na igreja, em todo lugar que você ir, seja diferente. O seu papel tem que exercer com diferença. Então, Isaías estava dizendo, ele foi bem claro, eu sou de homem de um lábios impuro, eu estou envolvido com um povo tão sujo, tão hipócrita, tão mentiroso, tão enganador, tão desnecessário, tão desrespeitosos, que eu estou no meio desse povo aqui que eu não sei. Parece que a mente de Isaías foi tão pequena nesse sentido. Por quê? Porque ele está dizendo, eu estou no meio desse povo aqui, que eu não sei se o Senhor vai me querer. Aí a voz de Deus brada dizendo, a quem enviareis? E quem há de ir por nós? Foi quando ele se declarou, eis-me aqui. Ou seja, uma tenaz purificou os lábios de Isaías. Tem a tenaz de Deus purificando os nossos lábios hoje aqui. Diga para o teu irmão, tem uma tenaz de Deus purificando os seus lábios. A tenaz de Deus, quando se purifica os lábios, é dar controle no falar, dar controle no expressar.
é saber o seu próprio limite. O seu próprio limite. Amém? Esta é a palavra de Deus. Fique de pé pela permissão do pastor Romildo. E aproveitando essa oportunidade do nosso trabalho. Aqui, lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos escrevido o livro? Esse livro aqui é um livro que tem ensinado, a gente tem aprendido, até eu lendo, às vezes, no meu serviço, eu fico pensando, meu Deus, Deus dá tudo isso para a gente, né? E custa R$35, se você puder nos ajudar, nos abençoar no final, vai ser bênção para a sua vida. Pastor, eu não tenho dinheiro agora, aceita Pix, tá bom? Você vê que o Pix é tão ligeiro que é melhor do que o dinheiro da conta, né? O dinheiro vem rapidinho. Então, irmãos, se você puder nos abençoar, nos ajudar na obra de Deus, Deus irá te prosperar em dobro, em tudo aquilo que Ele conceder. Feche teus olhos, estarei orando e passando a direção para o pastor Romildo. Senhor Deus, a palavra que o Senhor me deu neste dia de hoje, não é por muito falar que vai ser ouvido, mas eu creio, Senhor, na existência do seu poder. Coloca em nós e sobre nós o endereço certo da sua palavra. Senhor, eu sei que tem pessoas que precisam ser alcançadas. Quem sabe no serviço, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, no trânsito. Quem sabe o Senhor colocar alguém para esse irmão, para essa irmã, pregar, profetizar, falar do amor do Senhor. São oportunidades que os teus filhos têm. São oportunidades que o Espírito Santo lhe concede. Senhor, precisamos apresentar a Ti, diante do seu altar, aquilo que nós estamos fazendo. E dar o de melhor para Ti. Ó Pai, aqui estão os teus filhos. Usa eles como canal de bênção, como canal de vitória. Senhor, que essa palavra nesse dia de hoje, sairemos aqui entendendo, Senhor, que a nossa obra aqui está terminando. O nosso tempo aqui está terminando. Porque daqui a pouquinho, alguns minutos, não sabemos o dia e não sabemos a hora, que o relógio do ponteiro está avançando cada vez mais a tua volta, o teu dia, o teu momento. Senhor, nós estamos aqui para disputar, nós estamos aqui para ser melhor, nós estamos aqui para nos unir a nossas forças contra o inferno, contra o adversário. Dá coragem para essa igreja, dá coragem para a liderança, dá coragem para essas irmãs, dá coragem para esses irmãos, fortalece eles, debaixo da tua graça e da tua dependência. Eu te peço, Senhor, cobre os teus filhos com o teu sangue e com o teu manto sagrado e conceda a vitória em todo trabalho, em todo exercício que for feito na tua obra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Romildo. Paz, meu amigo, Deus te abençoe. Amém, amados? Pode se assentar por gentileza. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Ricardinho. Pastor Ricardinho, eu conheço ele há muito tempo, irmão, muito tempo. Eu era diácono, eu fui separado para obreiro lá na igreja no